Na época do Reino Unido, uma tragédia sem precedentes aconteceu na Europa e causou a morte de 2.500 milhões de pessoas, o que diminuiu a população da Europa em quase metade. E a origem desta tragédia é uma espécie de bactéria que não é visível com os olhos. No ano de 1338, perto de Isaac Lake em Kirguistão hoje, uma pessoa chamada Kutluk teve uma doença estranha. Ela teve algum tipo de enfeite nas costas e nas pernas, e depois estava cheia de fogo azul. Os médicos locais não sabiam o que fazer. Sua esposa experimentou todos os tipos de medicamentos que não funcionavam. Depois, sua esposa também teve este tipo de doença. 2 dias depois, os dois morreram juntos. Este tipo de doença é o tipo 08, que é mais popular. Ele também tem um nome mais famoso, o tipo Black Death. O tipo de doença, originalmente, era considerado que era levado por animais de nascimento selvagem, como os ratos de terra. Depois, este tipo de doença apareceu no corpo de ratos negros. Os pés deles foram transmitidos para a humanidade através de uvas. Mesmo que o tipo de doença apareceu muitas vezes na história, mas a mortalidade não é igual a este tipo. No ano de 1339, a esmeralda se espalhou ao redor com a origem de Isaac. Do sul para a Índia, do leste para a China, do norte para a Rússia, do leste para o Oriente, a transmissão foi rápida. Naquela época, a Europa ainda não recebeu nenhuma influência, mas uma pessoa mudou tudo isso. Ela é a descendente de Gengis Khan, o 11º Khan de Gengis, Anibib. No inverno de N345, ele luta com os militares contra a cidade de Caffa, que é a Crimeia República de Feodosia, que é controlada pelo Reino Unido. Este é um dos cruzamentos importantes do centro de comunicação. Naquela época, muitas famílias italianas se reuniram na cidade. Porque Caffa não tinha muito trabalho, Zanimbi pensou em uma boa ideia. Ele jogou todos os corpos dos soldados que morreram por causa da morte de Espin na cidade. Há poucos dias, a morte de Espin foi transmitida de Caffa. Um grupo de italianos tentou sair da cidade e fugiram para o campo de Tartagena. Depois, eles foram para a Itália, Xixi e Lido. Nesse grupo de pessoas, há muitas pessoas que já tiveram a infecção. Então, no ano de 1347, a infecção do campo de Tartagena foi a primeira coisa que aconteceu. Depois, na Itália, a infecção do campo de Tartagena entrou no Brasil. Na Itália, Siena. Todos os dias, várias centenas de pessoas morrem por causa do câncer. As pessoas ficam assustadas e não conseguem sair. Elas cozinham um quarto com fogo e fogo. Elas pensam que assim é possível evitar a infecção, mas não sabem que o ratão é o verdadeiro criador. Para curar essa doença, os europeus tentaram várias maneiras, como por exemplo, acelerar a exploração. Bebendo a seu óleo, 2 vezes por dia, cada vez um copo. Ou usando óleo de banho. Depois mudou para uma forma de evitá-lo, sem banho. O tratamento do médico é muito simples. Deixar o sangue, ou usar água para resgatar o sangue, etc. No final, todas as exceções falharam. O mais assustador é que a doença começou a mutar novamente. Os pacientes não precisam mais desviar para ser transmissíveis, mas se transformar em transmissão de fome. Isso significa que se você se aproximar de um paciente, é possível que ele seja transmissível. A morte de pacientes também tem 75% antes, e diretamente se tornou 100% assustador. Em Siena, Itália, em apenas 6 meses, 310 mil pessoas morreram, o que reduziu 60% a população local. Um trabalhador chamado Tura escreveu em seu dia a dia sobre a situação em Siena. Eu peguei a minha esposa e 3 filhos. Estou muito triste, mas não posso chorar. A rua está cheia de corpos, mas não há mais quem sofre com a morte. Todos se sentem como se estivessem morrendo, como se estivessem esperando a morte. Esta situação ocorre em todos os lugares da Europa. Muitas famílias estão morrendo, não há o suficiente para aguentar, o terreno está vazio, todos estão morrendo, a sensação de morte está por... Neste momento, muitas pessoas estão pensando, o que é que causou tudo isso? Nós fizemos alguma coisa errada? Ou é que nós esquecemos de ir para a igreja? Isso é o que causou a fúria do Deus. As religiões começaram a ser a única solução para as pessoas. Elas procuravam ajuda da oração ou da oração. E aí, algumas coisas absurdas apareciam. Por exemplo, na árvore de Avignon, na França, o orador Clemens VI, por pedido do povo, veio aqui para prevenir a pandemia. Porque não tinha o suficiente prazo, ele pediu para jogar todas as corpos no rio. De repente, o rio de Lourdes se tornou um rio flutuante.
e também se tornou um rio flutuante de infecção. Na Inglaterra, William Gington é mais confuso. Ele diz que é óbvio que o povo está enraizado. É melhor que façamos algo que ele seja feliz. Por isso, ele ordenou que todos os habitantes de Tami se unissem para a marcha, para mostrar sua compaixão e sua solidariedade com o povo. Mas se reunirmos, isso pode causar que a doença se acelere. Você acha que ele é estúpido? Não é, porque ele já fugiu para a floresta. As pessoas começaram a perceber que os mais pobres e os reis também eram incapazes de lidar com a pandemia. Então, será que os outros não foram punidos? Se sim, quem seriam eles? Eles logo encontraram o objetivo, os judeus. Então, em todos os lugares da Europa, começaram a capturar os judeus. Na época, em Trabalhão, em poucos meses, os judeus que morreram foram mais de 160 mil. Em Mainz, na Alemanha, também foram 120 mil judeus que morreram. Quando a humanidade é confundida com medo, é realmente incompreensível. Todas as cidades da Europa se tornaram desesperadas, as ruas estavam cheias de pessoas. Os ricos foram fugir, e aqueles que não tinham dinheiro e lugar para ir, não foram sair. Mas a desesperação causou que a Europa parecesse desesperada. Muitas pessoas morreram com fome. Nos últimos décadas, este desastre causou a